Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos aqui a mais um estudo da Palavra de Deus, encerrando o nosso semestre. Nós estamos encerrando o nosso semestre com a última lição no livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Estudamos o primeiro livro, estudamos o segundo livro. E hoje é a última lição no segundo livro dos Reis. No próximo semestre vamos, na sequência estabelecida pelo nosso redator, estudar Daniel, os 6 capítulos de Daniel. Há uma sobreposição do ponto de vista cronológico, e então há muitos textos proféticos que se enquadram dentro desse período aqui. E Jeremias, Ezequiel, grandes profetas, que profetizaram sobre esse período, inclusive o próprio Isaías. Nós temos a tripla divisão do livro do profeta Isaías. Qual é? Do 1 ao 39, do 40 ao 55 e do 56 ao 66. Então inclusive cobrem 3 períodos distintos. O John Oswalt, no seu comentário, que nós vimos lá na época que estudamos Isaías, se Deus quiser, vamos daqui a pouco voltar a ele, mostrou essa tríplice divisão, que é muito importante, porque as profecias foram agrupadas de acordo com os períodos. Inclusive, Isaías profetizou sobre os que estavam no cativeiro e depois os que retornaram do cativeiro. Daí a profecia, na sua visão periférica cognitiva, divinamente inspirada, trabalhou falou para esses 3 públicos diferentes: os contemporâneos de Isaías e outros que estariam bem mais à frente. E Daniel viveu dentro do cativeiro babilônico, Ezequiel da mesma forma. Então, o nosso redator escolheu esses 2 livros para nós darmos o prosseguimento. Poderíamos seguir e ir até o livro das Crônicas, que é uma visão mais teologizada da história, mostra os aspectos da teologia da história. Existe a filosofia da história, quando se tenta mapear as causas e efeitos dos eventos históricos, e existe a teologia da história, que, por sua vez, vai ser muito importante na lição de hoje. Por que essas coisas estão acontecendo? Tem sempre uma causa, e essa causa é divinamente causada, não é uma causa casual, é algo causal. Tem a predição no livro de Deuteronômio, no livro da lei, e nós vamos ver que o cumprimento de tudo aquilo que está lá atrás, reiterado pelos profetas que nesta época profetizaram. Recentemente vimos a profecia de Uda, antecedendo ali no rei de Josias, e Josias foi de fato o último bom rei em Judá. E agora nós vamos ver uma sucessão de reis, todos com o epitáfio dele: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles vão ter esse epitáfio. Daí então a lição de hoje é importante, porque nós vamos estudar o princípio do cativeiro de Judá. Esse cativeiro, ele teve várias sucessões, várias épocas, em que grupos distintos foram levados para fora da terra. E o que ocasionou a expulsão da terra? Por que eles perderam direito à terra? Quebra da aliança. Quebra da aliança. Então a quebra da aliança já estava predito. Se eles quebrassem a aliança, Deus iria entrar em juízo contra eles. Isso nos mostra, de um ponto de vista apologético, nos dá um elemento muito importante na discussão com aquelas pessoas que quando a gente fala de juízo de Deus, eles sempre colocam o juízo de Deus para aqueles ímpios que estão fadados a enfrentar o juízo final, que passaram pela história e vão ter que enfrentar o juízo final e serem condenados. E aí, nós, fazendo uma recapitulação da história, nós vamos mostrar para eles que Deus entrou em juízo com o seu povo. Só que o justo é punido onde? Na terra. Então, eis a diferença. E este juízo, inclusive, é reiterado pelo apóstolo Pedro, que diz que o juízo começa
Por onde? Pela casa de Deus. Tá? Se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes à verdade, que são desobedientes à palavra de Deus e que não querem nem ao menos tomar notícia disso? Foi feita uma pesquisa aqui na sociedade americana e acho que metade da população não acredita que vai ter juízo final, que nada disso, e todo mundo vai quando morrer, vai para um lugar bem agradável, vai para o céu, né? Então não estão muito preocupados com isso, não. Então é um ledo engano e é importante nós conhecermos, né, a história do povo de Israel e também os ensinamentos que vão sendo passados em relação a esse tema ao longo da revelação progressiva, que culmina lá naquele juízo final do capítulo 20 de Apocalipse. Então, aqui nós vamos ver um juízo que acontece dentro da história com o povo de Deus, mostrando que Deus não tem queridinho. Certo? Isso é muito importante, embora o povo seja o povo do coração de Deus, mas do ponto de vista da justiça de Deus, todos passam pelo mesmo crivo, pelo mesmo parâmetro. Então, assim como os que estavam nesta terra, antes de Israel chegar, foram expulsos da terra por conta da sua iniquidade, por conta do seu pecado, tá? E Deus esperou um bom tempo, mais de 400 anos, para a medida da injustiça deles se completar. Agora também vem o povo de Israel, que passa também alguns séculos aí, tá? Passa alguns séculos e também agora vai sofrer o mesmo juízo. Uma parte já sofreu, foi expulsa da terra, o reino do norte. E agora o reino do sul, que sobrevive, está também fadado ao juízo de Deus. Esse juízo, ele, em síntese, ele começa com o direito, né, a perda do direito à terra. Então Deus cancela o que foi dado para eles de presente, Deus cancela isso, e isso é muito importante para nós, do ponto de vista apologético, da defesa da verdade, mostrar para as pessoas, não, as coisas não são bem assim. Também o povo de Deus sofreu, tem sofrido e sofrerá muitos juízos de Deus, porque o povo de Deus é julgado aqui na terra. É a diferença do ímpio pecador e impenitente, que vai sofrer o juízo final. Então aqui nós percebemos que por conta da aliança, Deus tem um compromisso com esse povo. Quando eles quebram a aliança, eles sofrem algo que nós vamos ver até com um pouquinho de detalhe, eles sofrem a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Nós vamos ver esse conceito hoje no nosso estudo bíblico, que é muito importante, e vamos ter um panorama geral, e aqui nós temos o princípio do fim, o começo do fim de Judá dentro da terra prometida. Eles estão já de partida, perdendo o direito à terra e tendo de morar num lugar estrangeiro, enfrentar uma nova ambiência, um novo ambiente cultural, um ambiente sem uma nova língua, tá? Que eles têm que aprender, e tudo por conta de quebra da aliança. Então a aliança é um fator importantíssimo e fundamental para a manutenção dos direitos que a própria aliança estabelece que o seu povo tem. Quando o povo abre mão disso e troca Deus por aquilo que, infelizmente, eles não têm a perspectiva para entender, que são absolutamente, é uma troca absurda que se faz, né? Mas, por conta de eles fazerem essa troca, aí vem o problema maior, que é o juízo de Deus. Tá? Então o juízo começa pela casa de Deus. Esse é um princípio que pode ser trazido aqui para Judá. Daí essa transposição para a Babilônia é algo que acontece, e tudo predito por Deus. Essas predições feitas por Deus, qual o atributo de Deus envolvido nessas predições? Quando Deus disse que iria acontecer, inclusive teve um rei que mostrou todos os tesouros para o rei de Babilônia, e aí Deus predisse que tudo aquilo que ele tinha mostrado seria levado por esse rei
para quem a comitiva, ele mostrou para a comitiva desse rei. E nós vamos ver o cumprimento disso aqui na lição de hoje. Quem foi mesmo? O rei Ezequias, né? O rei Ezequias foi lá, dar um de bom moço, mostrar tudo que ele tinha, tal. Aí despertou a cobiça e no tempo certo, na hora do juízo de Deus, porque Babilônia entra em cena como a vara da ira de Deus, como a Síria foi a vara da ira de Deus, também Babilônia passa a ser a vara da ira de Deus, e Nabucodonosor, nós vamos ver que é chamado de servo de Deus, no sentido de que ele estava com o cumprimento de uma missão. Mas, quando estudarmos Daniel, nós vamos ver de um modo mais claro, até o modo como Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor, né? Mostrando como o Senhor, né, já é um vislumbre do trabalho de Deus na vida dos gentios. E hoje a igreja é composta de maioria gentílica. Então isso é muito, muito importante. E ali nós vamos ver um trabalho de Deus feito na vida de Nabucodonosor, quando estudarmos nos próximos semestres o livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos, e mostrar como Deus está no controle da história. E todos aqueles que são fiéis a Deus, sob quaisquer circunstâncias, eles têm a proteção de Deus. Eles têm, né, eles são envolvidos nesse invólucro de proteção que acontece por conta da fidelidade de Deus com aqueles que são fiéis a Ele. Então eles estão sofrendo isso tudo exatamente por conta da infidelidade. Se eles fossem fiéis, não sofreriam isso que estão sofrendo. Então, com essa introdução, vamos ao nosso capítulo de número 24. Temos também o capítulo de número 25 com informações muito importantes. Vamos ver se a gente consegue pelo menos passar as informações que são dadas no capítulo de número 25, mas vamos nos deter aqui neste capítulo 24, que é o texto básico da nossa lição de hoje. Tá, então, o princípio do cativeiro de Judá. O princípio do cativeiro de Judá. Quando se fala em cativeiro, o que é um cativeiro? A prisão. Não é um lugar que você vai voluntariamente para ir. É um lugar para o qual você é levado. Inclusive, existem aí os sequestros, né? Então, as pessoas que são colocadas num cativeiro. Ou seja, elas estão numa prisão forçada por conta de um sequestro. Então, esse lugar onde elas ficam escondidas até serem descobertas, quando são, é chamado de cativeiro. Tá? Então, aqui, essa palavra tem esse sentido de algo que acontece quando eles são levados involuntariamente para um lugar em que eles não querem. Ali eles ficam como prisioneiros. Eles serão os prisioneiros de guerra, os prisioneiros dessa conquista que o imperador faz, tá, lá nas nações, e nós vamos encontrar não só Judá, mas muitos reis, inclusive, que são levados para esse cativeiro, e ali eles ficam como prisioneiros políticos. Tá? E esses prisioneiros políticos, alguns têm até alguns prejuízo, alguns têm alguns privilégios e outros não. Tá? Então, depende muito da política que os impérios naquela época adotavam. O Império Assírio era muito severo. O Império Babilônico, ele vai ser severo até o ponto em que nós vamos perceber que um dos reis vai ter uma certa mordomia lá dentro, tá, do Império. Tá? Então, vamos aqui ao texto de hoje. Nós temos uma sequência. Nós temos aqui uma sequência, tá, para poder entendermos essa continuidade que temos aqui. Vamos ver. Quando termina aqui, esses últimos versículos falam sobre o reinado de Jeoiaquim, rei de Judá. Então, Jeoiaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida
e era filha de Pedaías, de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Então, quando se fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, a gente percebe que ele está seguindo aqui os caminhos do seu ancestral, do seu pai Davi, né? Então, ali sabe que a palavra Av, no caso, ou Em, elas podem remeter a um ancestral bem remoto. Então, esse aqui é um dos que não seguiu os caminhos de Davi. Seguiu os caminhos aqui de Jeroboão, né, dos antepassados que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Joaquim, ele faz isso, tá? Ele faz isso, e aí então o capítulo 24, ele retoma, ele dá prosseguimento aqui, tá? Dá prosseguimento ao que está. Quando você lê, né, quando você começa aqui, no capítulo de número 24 da revista Corrigida, o que acontece? Quando você pega aqui a revista Corrigida, e que faz uma tradução bem mais literal, segue a proposta, né, de tradução formal, e ela é mais literal, ela vai traduzir a expressão do texto hebraico exatamente como está. E o leitor que começa o estudo no capítulo 24, ele fica no ar, né? Fica no ar. Por quê? Começa assim: nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Aí, esse nos seus dias é uma referência anafórica. Vai se referir a algo que está antes. Tá? Então, a anafórica é aquela referência que retoma algo anterior. O que as traduções fazem? Então, vejam bem. Vou colocar aqui os 2 versículos juntos para vocês terem uma noção. A revista Corrigida, então ela faz o quê? Ela faz uma tradução literal, né? Bayamav, que tem aqui o Beyamav, né? Beyamav tem a preposição, tem o Yamim, que vai para aqui receber no finalzinho aqui o pronome, tá? Então, e nos dias dele, ou em seus dias, ela está perfeita em termos de precisão de tradução. E nos seus dias, Alá Nebuchadnezzar, que é o Nabucodonosor, é tão difícil em português quanto em hebraico, né? Então, Nebuchadnezzar. Quando você aprende a fazer a silabação do hebraico, fica muito mais fácil para você ler. Aí você vai e sabe os contornos da sílaba. O que é ataque, o que é onset, que é o onset, que é o ataque, o núcleo, e a coda, que é o fechamento da sílaba. Então, quando você sabe isso, fica muito mais fácil. Daí você tem a primeira sílaba, ne, depois vu, depois had, que é fechado, tem um shavá fechando aqui, ó, estou falando aqui, tá, deixa eu apontar. Esse dalet aqui está fechando essa sílaba, had. Esse aqui é o ne, que tem o aleph aqui, que é invisível quanto à sonoridade, então fica ne, e depois a última sílaba, tsar. Nebuchadnezzar. Tá? É a última, Nebuchadnezzar. Vai ganhar um livro aí de presente se falar. Vai lá. Vamos aí. Não quer arriscar, não? Então, o Nabucodonosor, tá? Então ele faz a tradução, e nos seus dias subiu Nabucodonosor, tem um verbo no catálogo aqui, Alá, subiu, tá? Nebuchadnezzar, Melech Bavel, no rei de Babel, tá? Vayehi Lo, e
E aconteceu para ele, aí vem aqui, e vem aí então o rei Jehoiaquim, que é o rei Joaquim, Eved Shalosh Shanim, que aqui ficou servindo aqui como seu servo de 3 anos, Shalosh Shanim. Vamos botar aqui mais, subir um pouquinho. Mais um Vayictol aqui. Vayashav, que aqui no Vayictol, sempre o verbo está no passado, porém esse vav consecutivo joga o verbo para o futuro. Aqui no caso, nós temos um Vayictol, um consecutivo com um imperfeito, então o imperfeito joga para o passado, e o passado joga para o futuro. Então, Vayashav, ele vai passar, o verbo vai para o passado. Quando está no catálogo, o verbo vai para o futuro. É o V-catálogo. Então, Vayashav, e ele se tornou, aqui ele se tornou, e aí vem a expressão que é fundamental. Vaimrad bo. E ele se rebelou contra ele. Tá? Então, aqui, depois se virou, aqui a expressão aqui, ele se virou e se rebelou contra ele. Ou seja, ele toma a decisão de agora, não, eu não vou mais ficar como servo de Nabucodonosor, não. Tá? Então, só essa primeira parte aqui, nós poderíamos ir vendo o texto ao longo da lição, mas aí fica um estudo muito extenso. Vamos aqui à floresta. Tá? Então, voltando. E foi durante o reinado de Jeoiaquim que Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. Então ele ficou aí nessa subserviência durante 3 anos. E depois ele vai e se revolta, se rebela. O Senhor enviou contra Joaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Aí o que acontece aqui? O Senhor não agradou da rebelião dele. E levanta os outros para poder. Nem é tanto por isso, né? Mas o que a gente percebe é que por ele fazer o que é mal aos olhos do Senhor, o próprio Senhor é que está levantando inimigos contra ele. Tá? Então aqui os que foram convocados, tá? Os que foram convocados são esses bandos de caldeus, quando se fala aqui. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, tá? Aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá. Então houve uma coalizão ali. Agora todos os inimigos que veem um rei fora da vontade diretiva de Deus e um povo fora da vontade diretiva de Deus, com quebra da aliança, como eles ficam? Eles ficam desprovidos de proteção. Eles não têm proteção. E quem se torna adversário deles? O próprio Deus da aliança, que vai agir por causas secundárias. Quais são as causas secundárias que Deus utiliza? São essas tropas babilônicas, aramaicas, as tropas moabitas, amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada pelos seus servos, os profetas. Então, é por conta da quebra da aliança que eles perdem essa proteção. Nós já vimos momentos em que reis poderosos se levantaram contra Judá e não se deram bem. Pode dar um exemplo? Que nós estudamos recente? Senaqueribe, né? Não se deu bem, não. Mas porque o rei estava na vontade diretiva de Deus, seguindo a aliança. Então Deus foi o escudo, Deus foi proteção. Agora, quando eles estão desprovidos de tudo,
Por essa condição, eles estando desprovidos de tudo, aí vem as tropas, tá? As tropas dos inimigos para destruir Judá. Tudo isso conforme a palavra do Senhor. Você queria falar? Eu estava lendo o texto e eu vi uma profecia no tempo de Jeremias, que é similar a esse, que fala sobre Joaquim, justamente por causa dele, em que o Senhor ia executar essa sentença. Posso ler? Jeremias 30 aí? 22. Antes do Joaquim. 22. Tem o 34 também que fala sobre o outro reizinho que a gente vai ver. Pode ler. O texto diz assim: você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida. Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a sua causa, a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e exaltação. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão clamando assim: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Aí está um oráculo em Jeremias 22, a partir do versículo 15 ao 19. Então, como nós dissemos a princípio, né, os profetas que profetizaram nesse período, Deus levantou vários profetas, e esses profetas foram profetas que mostraram o outro lado dessa questão. Tudo que está acontecendo, o movimento de causas e efeitos, eles dão a teologia da história. Por que está acontecendo? Como é que vai acontecer? E dão detalhes segundo o que Deus está realizando. Aí é o pronunciamento de Deus em relação às atitudes dele. Isso preenche, obviamente, a história. Quando nós estudarmos lá o livro do profeta Jeremias, aí nós vamos recapitular exatamente esse momento histórico em que essas coisas estão acontecendo e por quê? Tudo por conta da quebra da aliança. Tudo porque é um rei que está no comando, mas não está de acordo com a vontade de Deus. E, fazendo assim, ele é vítima de si mesmo. Né? Porque ele quebra a aliança, ele perde a proteção, aí sofre ele e sofre o povo. O povo também está inocente? Não. Também está com a aliança quebrada. Então, qual é a lição positiva que nós já tiramos aqui quando vemos Deus executar juízos e juízos severos sobre um rei e um povo que é o povo da aliança e um rei da aliança? Qual é a lição que nós aprendemos? O que nós devemos fazer para mantermos os privilégios da aliança? Se arrepender. Se estamos em quebra da aliança, se arrepender. Mas se estamos obedecendo a aliança, continuar obedecendo e não quebrar a aliança. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. E nós já vemos que é o foco. Então Deus lida aqui com o seu povo, e isso é importante, partindo dessa premissa, tá? Partindo dessa premissa da justiça dele. Tá? A justiça dele. E a justiça dele é como nós dissemos, assim como você vai ver profecia contra as nações, você também vai ver essas profecias que vão atingir o povo de Deus. E aliás, eles são os primeiros da fila, porque o juízo começa sempre pelo povo de Deus. Tá? Então, é muito importante nós vermos esses aspectos. Foi excelente o trazer aqui dessa profecia que vai ilustrar esse momento, que vai falar de algo que está, né, nos bastidores e que o historiador aqui, ele é muito sintético e não inclui tudo isso. Ele poderia fazer isso, mas houve na compilação das profecias, então Jeremias fica com o corpus, né, profético dele totalmente separado, mas depois a gente tem que fazer essa interligação e intertextualidade.
Tá? Então isso é muito importante. Daí então já respondemos aqui a primeira pergunta. Quantos anos Jeoiaquim ficou em sua cidade servindo ao rei de Babilônia? Quais as tropas que vieram contra Judá e quem os enviou a destruir Judá? Então o agente aqui é o próprio Deus. Deus levantando adversários para punir um rei e seu povo. Tá? Então isso é muito bom para a apologética. Quando você vai defender a fé, peraí, não é bem assim não. Você perceber, Deus foi muito severo também com o seu povo. Ou seja, aquilo que está acontecendo com eles aqui nos remete ao que Jesus falou, me parece, no Evangelho de Lucas. Quando o pessoal ficou assim, meio... É bom que acha até essa passagem. Isso vocês acham. Quando o pessoal ficou... Parece que a torre de Siloé caiu sobre os galileus, né? E houve uma série de coisas ali. Né? Parece que alguns foram mortos e os sacrifícios foram colocados. Pega esse episódio aí para ver se vocês acham aí. E qual foi a palavra de Jesus para os que ficaram assim escandalizados com aquele momento histórico severo, difícil, aquilo que estava acontecendo com eles? Se vós não vos arrependerdes, igualmente perecereis. É o irmão Google aí que ele acha rapidinho. Achou? Então o evangelista Reginaldo achou. Isso, é Lucas 13, vê aí. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vós pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vós também perecerão. Percebem bem? Então, isso aqui que nós estamos vendo remete exatamente para isso aí. A interpretação que Jesus dá da história. O pessoal ficou escandalizado com aquilo que aconteceu. Herodes faz isso, uma coisa cruel, terrível. Os outros lá, cai a torre sobre eles lá. Eles pensam, meu Deus, mas eles... Alguns vão teologizaites e eles aconteceu isso porque isso é juízo divino sobre eles. Mas Jesus, vocês pensam que vocês vão escapar se vocês não se arrependerem? Se vocês não se arrependerem, vão sofrer e vão padecer do mesmo jeito. Tá? Então, isso é muito importante. Mostrando que a linha corta reta. É segundo a justiça de Deus. Então, a segunda pergunta. Por que o Senhor quis tirar Judá da sua presença? Qual o rei que fez as piores coisas em Judá? E o que esse rei fez para que o Senhor não o quis perdoar? Versículos 3 e 4. Ok. Aí, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que atirou diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Então, lá de trás tem um rei, né, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, de um modo terrível, tá, que inclusive buscou arrependimento, né? E Deus teve misericórdia dele, mas as consequências dos seus atos iriam atingir a nação. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. E por isso o Senhor não quis perdoar. E aí então, essa lembrança de Manassés vai mostrar aqui que a relação do líder e os liderados.
E como o líder serviu para desencaminhar os liderados por conta das injustiças que praticou. Então, tudo isso fica como que acumulado para que no tempo certo Deus venha julgar esses erros, esses pecados contra ele. Então a lembrança de Manassés aqui é fundamental para mostrar que aquilo que os reis fizeram, e muitos deles chegaram, Deus falou que não ia cumprir a execução da sentença nos seus dias, mas chegaria um tempo em que Deus iria cumprir a sentença. E agora nós estamos vendo que chegou a época do juízo, a hora do juízo. Próxima pergunta. Depois que Joaquim morreu, qual o seu filho que ficou em seu lugar? O que o rei do Egito não fez mais? E de onde até aonde o rei de Babilônia ocupou? Qual a extensão da ocupação babilônica? Versículos 5 ao 7. Versículos 5 ao 7. Ora, o mais dos sucessos de Joaquim, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais. E aí eles não fizeram nessa versão aqui a diferença, então vamos ver aqui na revista atualizada para poder fazer a distinção entre um e outro. Eles traduziram da mesma forma aqui na revisão de 1995. Não, essa aqui é de 69. Essa é de 69, a mais antiga, que não faz essa distinção. Então, quanto aos mais atos de Joaquim e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Joaquim com seus pais e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então, quem é que atinge aqui a hegemonia nessa época? O Império Babilônico. Babilônia se torna um império porque domina todos os que estão, né, nas regiões ali, e o seu domínio se estende por toda parte. Inclusive aí o rei do Egito também, que fazia suas incursões, agora está todo mundo dominado pelo único império que se estabelece, que é o Império Babilônico. Tá? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Está dando para entender? Ok. Só para ver aqui a diferença do rei, quantas mais. A diferença dos dois nomes aqui. A diferença dos dois nomes aqui. Nós temos aqui o Jehoiakim, né? Temos aqui um Kof, tá? Okay. Jehoiakim, e aqui o filho é Jehoiachim. Então essa é a diferença. Por isso que na hora de transcrever, quando você traz Joaquim, aí não faz a diferença. Então aqui, por isso que ele faz Jehoiakim, e aqui embaixo ele já melhora um pouquinho. Mas o hebraico tem o Raf aqui. Jehoiachin, e terminando com Nun. E aqui terminando com Mem. Então essa é a diferença. Por isso que os dois nomes são distintos. E na hora de fazer a transliteração, então aí se bota Joaquim, aí não faz a diferença entre um e outro, mas tem a diferença no hebraico. Jehoiakim e
Yehoiachin, com nun no final. A nasalização aqui o final é n, e o outro é m, mem e nun. Ok. Vamos aqui então à próxima pergunta. Quantos anos tinha Joaquim quando começou a reinar? Quem é esse Joaquim? É o Yehoiachin. Tem um raf. Hã? É o filho de Joaquim. Joaquim. Começou a reinar. Quantos meses ele reinou? Então, quantos anos tinha Joaquim quando começou a reinar? Quantos meses ele reinou e o que de mal aconteceu à cidade de Jerusalém em seus dias? Versículos 8 ao 10. Do 8 ao 10. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Neusta, filha de Elnatan, de Jerusalém. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então, tal pai, aqui vale o ditado, né? Tal pai, tal filho. Vale o ditado. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Então agora, depois de 3 meses em Jerusalém, ali reinando, aí vem os babilônicos, tá? Os babilônicos, e cercam ali, o exército babilônico cerca a cidade. Eles cercam a cidade aqui, a cidade fica cercada. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Então aqui já é uma tradução mais dinâmica. Traduz os servos, literalmente, traduz oficiais. Né? Oficiais. Vayavo Nebuchadnezzar Melech Babel Al-Hair Va'avadav, aqui então os servos dele, né? Tsarim Aleha, Tsarim Aleha. Então os assitiaram, avançaram e cercaram, e a cercaram. Então, quando acontece este cerco, tá? Quando acontece esse cerco, qual é a reação do rei, Renilce? É a próxima pergunta. Qual é a reação do rei? O que é que o rei faz quando vê a cidade cercada? Tá? E imagine a aflição dos moradores lá dentro. Tá? Isso já tinha acontecido lá, lembra do Reino do Norte? Quando Samaria foi cercada? Né? A aflição, fome, uma série de problemas que aconteceram, que são, obviamente, esse cerco é uma das estratégias para que a cidade fique toda confinada ali, e eles não têm como fazer nada, porque o entrar e sair fica proibido, porque lá fora, né, estão os adversários. Então eles cercam a cidade para matar por asfixia. Então a asfixia econômica, a asfixia alimentar, e daqui a pouco, né, às vezes, dependendo da condição até de sede mesmo, né, porque os depósitos de água acabam terminando ali com o que está armazenado, e o objetivo é exatamente asfixiar em todos os sentidos, todos os aspectos possíveis, para que quem está dentro não tenha condição de sobreviver. Ou se entrega ou morre.
Tá? Então aí depende muito da estratégia que vai ser utilizada. E um povo que está dentro dessa cidade, com inimigos do lado de fora, enviados por Deus, vocês já imaginaram a aflição? Não é? Vocês já imaginaram a aflição que esse povo, e esse rei e esse povo vão sentir sem a proteção de Deus? Para pensar, numa situação de perigo, você não tem com quem contar. É o único que poderia agora socorrer. Complicado. Imagine eu lá na Rio Magé, os bandidos atirando na gente e a gente é desprovido de qualquer... Não tem Polícia Federal, Rodoviária Federal, não tem Polícia Civil, não tem ninguém ali para poder nos proteger. Se a gente está sozinho ali, como é que fica? Uma situação que você não tem para quem apelar, mas quando você tem para quem apelar, aí é outra coisa. E é exatamente daquela situação de dificuldade, nós tínhamos a quem apelar naquele momento. Socorro humano, nenhum. Mas socorro divino veio na hora certa, no momento certo. Por isso que é importante manter a aliança. Manter a aliança, comunhão com Deus. Nós não temos que nos preocupar com ninguém, a não ser a nossa relação com Deus. É isso que é fundamental. Vocês vão ver uma coisa que eu sempre falei para vocês em estudos anteriores. Jeremias, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Ezequiel, Isaías, todos eles, os inimigos vêm a atacar, e eles estão dentro daquele povo desprotegidos, eles estão totalmente sob os radares de Deus e não permite que nada aconteça com eles. Então, o povo estava passando por um vale, agora é o vale da provação, e aqui é o vale da cobrança, o vale do juízo, é o vale das notas fiscais. Chegaram os bills aí para eles poderem pagar e agora eles não têm com que pagar. Eles acumularam dívidas e agora tem que pagar essas dívidas e, no entanto, você percebe que não chega nenhum na casa de Jeremias, não vai chegar. Até que a oposição, a única oposição que Jeremias, mais tarde, enfrentou, foi do próprio rei. Nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas das atitudes desses reis. Se pegar a profecia assim, queima e joga fora, como se isso anulasse aquilo que foi dito pelo profeta. Prenderam o profeta, sofreu muito, sofreu no meio desse povo ruim, que ali estava a única forma de eles escaparem, e eles pegam a mensagem, queimam e ainda atacam o mensageiro. Isso vai anular o decreto de Deus contra eles? Ao contrário, vai agravar. Então, por isso que a gente vê essas coisas terríveis acontecendo, tem as agravantes históricas, e essas agravantes são o modo como eles reagem à palavra de Deus. Lembram como Josias reagiu à palavra de Deus? Tem diferença? Nós vamos ver aqui como é que esses reis vão reagir à palavra de Deus usada, Deus falando através do profeta Jeremias. Meu Deus, vai ver aí o capítulo 30, acho que é 33, 34, 32, por aí, acho que. Vamos dar uma olhadinha, 34. E o modo como eles reagem, eles perdem praticamente toda a proteção. Por quê? Porque quebraram a aliança, não querem ser repreendidos porque quebraram a aliança, ficam com raiva das consequências que estavam escritas na aliança, que iriam acontecer por conta da atitude deles, e, obviamente, tudo aquilo que estava predito iria acontecer. Em alguns casos, seriam agravantes. Seriam agravantes. Então, o modo como se recebe a palavra de Deus, como o apóstolo Pedro disse, recebei com mansidão a palavra que em vós, foi enxertada, algo assim, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então aqui a salvação deles seria se quebrantar por conta da palavra de Deus, e, no entanto, a ação deles, a atitude deles é totalmente ao contrário. Já pensou, gente, o profeta Jeremias profetizar, aí ele chega lá, recebe a profecia, queima e joga fora,
ainda manda prender o profeta. As pessoas irmonarias, ele profetiza lá, a gente chega lá e pega a profecia lá e copia e rasga tudo, chega lá, aqui ó, a profecia que o senhor falou. Isso o senhor falou, rasga, joga fora, dá lá pega lá no profeta. Percebe bem? Então, aqui nós vamos ver que tudo que está acontecendo tem o seu aspecto teológico. O problema é aquilo que seria uma bênção, a aliança, agora a aliança se torna um problema. Né? Porque a aliança se torna um problema. Eles estão aliançados, não tem jeito, eles estão relacionados por aliança, não tem como escapar disso. Então, o que deveriam fazer? Se ater aos princípios estabelecidos na aliança para serem bem-aventurados e receberem aquela bênção lá que foi jogada lá de cima do monte das bênçãos, né? Receber as bênçãos. Mas eles vão receber o quê? As maldições. Então é o que nós estamos vendo aqui. Tranquilo até aí? Às vezes a gente fala assim, mas por que estudar um capítulo desse da Bíblia, hein? Não é? Por que estudar um capítulo desse da Bíblia? Tem tudo a ver com nossos dias? Tem tudo a ver. A gente fala, mas por que estudar um capítulo desse? Muita gente às vezes até questiona, né? Por que estudar um capítulo desse da Bíblia? É importante porque nós vamos vendo aqui que o povo de Deus passou por por circunstâncias difíceis, e essas circunstâncias difíceis foram motivadas exatamente pelo posicionamento deles em relação à voz de Deus, em relação à palavra de Deus. Já achou aí? Sim. Espera aí que a gente vai chegar lá, só um momentinho. Deixa eu ver aqui, parece que o Logos deu aqui. Porque ele puxa para cá, deixa eu fechar aqui. Ele pega, captura, troço tudo doido. Capturou o mouse aqui para poder funcionar lá. O mouse daqui funcionar lá. Aí, no iPad. Eles são todos interligados. Ok. Vamos à próxima pergunta. Como a cidade estava e o que o rei de Babilônia fez, e o que o rei Joaquim fez, e quais os que ele levou consigo, e o que foi feito a ele pelo rei de Babilônia. Então, o rei Joaquim. 11 ao 13. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercando. Servos aqui, conforme você vai ver na NVI, já traduz mais dinâmica como seus oficiais. Não tão literal assim, o termo tem esse sentido. Então são os oficiais que ele mandou para lá. Enquanto os oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então aqui o imperador foi lá. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais, fizeram o quê? Se entregaram. Todos se renderam a ele. Então, agora veio o próprio imperador. E essa atitude foi uma atitude que levou ao imperador, bem, eles não querem guerra, eles não querem briga, isso vai até favorecer a população. Então ele se entrega, quando o rei se entrega com a família real e os oficiais, então não vai ter guerra. Ele vai virar um prisioneiro político. Ele vai virar um prisioneiro de guerra, no caso. Prisioneiro político, prisioneiro de guerra. O termo mais exato. Ele diz, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou a Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Então agora o que sobrou depois, já saquearam o templo outras vezes, né? E outras foram voluntariamente entregues aos adversários. E o que sobra aqui
agora é o final. Ele pega tudo e leva para Babilônia. Então, o palácio real agora, tudo que tem de bom, tudo que tem de ouro, né, de bens ali, são tudo levado para Babilônia. Tá? Então, ele vai como prisioneiro, juntamente com a família real, tá? E vão passar a viver segundo o que determinar o imperador. Aí, vendo o ouro que ele usava e já não é mais dele, o que estava na casa de Deus já foi tudo tomado, e vão todos serem levados para Babilônia. Então, que cenário triste. Tá? Que cenário triste. Mas tudo isso acontece por conta de quê? Conforme o Senhor tinha declarado lá no tempo de Ezequias. Tudo quanto você está vendo aí, você mostrou para ele lá, tudo isso vai ser levado lá para a Babilônia mesmo. A comitiva que foi lá visitar, você mostrou tudo, então agora tudo vai ser levado. Então, e agora nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus. Mostrando o que para nós? Deus fala, Deus cumpre. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Né? Ma'ataroé Irmiarro, que estás vendo, Jeremias? Maquel Shaked Aniroé, uma vara de amendoeira, eu estou vendo. Reitavta Lirot, você está certo naquilo que você está vendo. Que Shoked Ani al levari la sotó, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tá? Então, Deus tem compromisso com aquilo que fala. E daí ele é eterno. Nós somos temporais, temos limites dentro do tempo. Né? Temos nosso limite dentro do tempo. Do ponto de vista natural, é assim a vida, não é? Ou é diferente? É isso. Deus não. Deus não. Chega um tempo, tá? Ele vai cumprir. Ele fala, não, isso não vai acontecer nos seus dias, mas fique sabendo que isso vai acontecer. Mais tarde virão dizem que tudo isso que você mostrou aí vai ser levado pelo seu, aparentemente, né, era uma viagem, era uma cortesia, né, que ele estava fazendo, bonito, tudo, mas esses aí vão ser os que vão pilhar aqui o palácio e a casa de Deus. Tá? E Deus não ficou mais pobre, porque roubaram o ouro da casa de Deus, né? E agora o rei, com a sua família real, vão ter que viver lá em Babilônia. O que pode acontecer lá? Tá? Isso aí são momentos que a história vai ver, porque tem uma promessa, que não haverá a extinção da linhagem de Davi, o rei de Judá. E o último rei que vai ser, que vai realmente reinar ali em Israel, né, vai fechar esse ciclo, e depois vem o rei prometido, que é o Senhor Jesus, né, que é o filho de Davi, que realmente vai assumir esse reino que começa e não tem fim. É o reino eterno. Mas aqui no caso específico, todos eles estão sendo levados para fora da terra. Então já imaginou, né? Que tristeza. Você está acostumado ali, todo mundo ali é acostumado, né? Do palácio, com as mordomias do palácio, com tudo que tem de bom ali no palácio, as riquezas, a boa alimentação. De repente, viram prisioneiros de guerra. Para pensar, né, Maria Dona? Prisioneiros de guerra. E aí perdem tudo aquilo que eles tinham como direito. Ou se entregam ou morrem. Porque quem é que enfrentar um exército daquele, principalmente sem Deus? É uma loucura. Será que não foi por isso a reação de Jeoaquim? De Jeoaquim? O pai? É o pai? Uhum. Porque ele viu que não tinha mais jeito? A reação dele e de Josias não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema todo é o foco desse estudo é como esses homens se relacionaram com Deus. Tá? E é importante para nós por quê? Porque vai também nos mostrar a importância de como nós individualmente nos relacionamos com o nosso Deus. Isso aí é
é fundamental. E é isso que vai determinar a nossa bênção, tá? E então nós temos que focar naquilo que é a vontade de Deus revelada para nós. Fazendo isso, ninguém pode impedir de você ser abençoado. O que fizeram com Jeremias, botaram ele lá na cadeia, mas não adianta. Depois nós vamos estudar o que tentaram fazer com Daniel, complôs, tudo que tentaram fazer para destruir aquele homem, não resolve nada. A gente já viu a história de José, quantas tramas diabólicas, né? A gente vê, a gente chama de diabólicas, né? Mas elas são tramas divinas. Elas foram todas permitidas para forjar aquele líder que depois vai estar sendo o segundo depois do grande faraó. Olha o caminho que Deus usou para preparar aquele indivíduo. E quem foi que impediu a bênção de Deus na vida de José? Seus irmãos? A mulher de Potifar? Ninguém conseguiu impedir. O que estava determinado para a vida de José aconteceu. E da mesma forma, os homens de Deus que mantiveram esse contato, essa relação de aliança inquebrável, ninguém pôde impedir a marcha deles com Deus. E isso que é o ponto fundamental, e isso serve para nós como alento e mostrando que a nossa bênção é condicionada pelo nosso posicionamento diante do nosso Deus. Isso é que é o mais importante de tudo. Então já estamos aqui focando e aprendendo. Vamos à próxima pergunta. Quais os homens, príncipes, artífices, ferreiros o rei de Babilônia levou? E quais os que ficaram? E quais os mais chegados a Joaquim que foram levados? 14 e 15. 14 e o 15. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e os artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. Então, dali era aquilo, deixar na terra simplesmente aqueles que não poderiam fazer um levante, aqueles que não tinham condição de liderar como um todo ali o país, né? Então, esses eram os improváveis. Dentro deles não ia surgir nenhum líder para poder fazer alguns levantes. E os potenciais, aqueles que tinham potenciais para causar qualquer problema, foram levados prisioneiros. 10.000 nesta leva. 10.000 foram levados nesta leva. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. Então foram todos lá, toda a liderança, todos foram levados para Babilônia. Então Babilônia teve que acomodar esses imigrantes aí, que chegaram lá para poder, né, adaptá-los ali, colocá-los numa determinada posição e condição que diferente daquilo que aconteceu na época de Jacó, quando o faraó chamou, né, a família, né, de Jacó, né, os colocou numa terra especial para poder eles ali, naquela terra, eles terem, né, viverem a sua vida, terem a sua comunidade com praticamente uma gestão, né, administrativa e tudo bem separadinho para eles, seria uma bênção. Agora não, agora é a população que vai deportada, sai dali deportada e vai para juízo, vai para ter o juízo de Deus cumprido na vida deles. Então isso aqui é um ponto estratégico. Ok? Pergunta 7. Quantos homens valentes, artífices e ferreiro o rei de Babilônia levou, e quem ficou como rei em lugar de Joaquim? E qual o nome que deram a ele? Então aqui 16 e 17. 16 e 17.
16 e 17. Todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, e todos os varões destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar. Ele mudou o nome em Zedequias. Zedequias. Então aqui o que nós vamos perceber? Então, quando o imperador empossa alguém lá em Judá, qual é o objetivo? Fica no controle, mas sob o domínio e as ordens de Babilônia. Então ele é um representante, embora ele seja ali da parentela ali, mas ele é um representante de Babilônia. Aí ele vai ficar nessa província agora aí, vai se tornar uma província de Babilônia, vai ficar no domínio de Babilônia, tentar prestar obediência ao rei de Babilônia. Tá? E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome em Zedequias. Tá? Então aí você vai ver que ele está colocado ali para ser dominado. Tá? Ele vai estar não mais no controle de Deus, na aliança de Deus, agora ele está sob o domínio de Babilônia. Qual o significado desses dois nomes aí? Matanias e Zedequias. Quantos anos tinha Zedequias quando começou a reinar? Quantos anos ele reinou em Jerusalém? E o que Deus permitiu acontecer a ele? Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal, que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém. Então tem um fator motivador de tudo isso, que é a ira de Deus. E a ira de Deus desencadeada por conta de quê? Da quebra da aliança. Então, é aqui, nós vamos deter um pouquinho aqui, temos um tempinho, vamos nos deter aqui para a gente estudar a ira de Deus. Isso é importante, tá? Então, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém. Então, a ira de Deus fazendo com que nada desse certo. I want problem, I don't want peace. Lembra desse memezinho que de vez em quando aparece lá no YouTube? Então é que o próprio Deus causa o problema. Tá? Mas por conta de quê? Qual é o fator antecedente aí? A quebra da aliança. Tá? Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Também está motivado aí pela ira de Deus, para o pau quebrar nas costas dele. Tá? Então, o Pink, eu até separei um trecho do texto dele aqui, falando sobre a ira de Deus. E até é bom que a gente ganhe um tempinho para falar sobre esse atributo aqui de Deus. O livro dele, o título do livro dele é Os Atributos de Deus. Então ele fala sobre vários atributos de Deus. E dentre eles, ele fala sobre a ira de Deus, os atributos de Deus. É um livro muito interessante. Então lá no capítulo 16 ele fala sobre a ira de Deus. Tá? Mas vamos ver aqui uma síntese do que ele fala sobre a ira de Deus, que é importante. Primeiro, nós já vimos que o próprio termo ira de Deus
ela não tem a conotação que tem a ira humana, a ira do diácono Rosenildo, né? A ira do Dudu. O sogro chegou, né? Aí desperta a ira do Dudu. O Dudu ficou até doente de paixão, porque o sogro chegou, estava muito alegre, muito feliz. Sogro e a sogra, né? Estão muito felizes. Já melhorou, Dudu? A emoção foi forte, né? Muita ira. Então aqui o Pink, A.W. Pink, em seu livro Os Atributos de Deus, ensina que a ira de Deus é uma perfeição do caráter divino e deve ser compreendida como um atributo essencial de Deus. Aqui estão os principais pontos que Pink aborda sobre a ira de Deus. Primeiro, definição da ira de Deus. Então, quando está usando um termo aqui, antropopático, o que é um termo antropopático? Isso diz respeito aos sentimentos humanos, tá? Só que quando se fala, hein? O que foi, Amanda? Antropopático. Vem de antropos, homem, e aí então é sentimento vinculado ao homem. Tem antropomórfico, que é forma de homem, humana, e antropopático, vem de pathos, e aí então acho que é pathos, as duas palavras, antropos e pathos, que é o sentimento humano. Então, o sentimento humano atribuído a Deus, obviamente, vai desprovido desse aspecto humano de o que provoca a ira humana. Quando nós ficamos irados, nós ficamos descontrolados, né, tudo mais. A ira de Deus é algo totalmente diferente. Inclusive, o Pink, ele mostra aqui de um modo muito interessante, a definição que ele dá é bem precisa. A ira de Deus é sua eterna aversão a toda injustiça. Então, onde tem injustiça, isso provoca a ira de Deus. Tá? É a santidade de Deus em ação contra o pecado, representando o desprazer e a indignação da equidade divina contra o mal. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade e um ultraje à sua soberania inviolável. Então, quando o povo quebra a aliança, o que eles fazem ao quebrar a aliança? Eles estão desafiando a Deus. Deus falou para eles obedecerem a aliança, eles vão e quebram. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, dentro da própria casa de Deus, eles vão e colocam ídolos lá. Importam ídolos das nações, queimam as crianças ao fogo, como Deus disse que não era para fazer. Isso então provoca a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Não é que Deus fica lá, o trono descontrolado, né? E Miguel segura de um lado, Gabriel do outro, porque senão ele pula lá do trono e vai resolver o problema. Não, nada disso. Não é igual ao Dudu, não. É Dudu, nem igual a nós. A ira de Deus é simplesmente o decreto de Deus para a justa punição da rebelião contra a sua vontade. A violação da sua soberania, que é inviolável. Então, quem mandou aquele povo obedecer, deu a razão por quê? Lembra o que vimos na aula passada? Qual a razão que Deus deu para entrar com eles em aliança e dar os 10 mandamentos para eles? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. É a redenção. Eles foram remidos, eles foram comprados, resgatados da mão do adversário para ser de Deus. E agora Deus tem o direito, já tinha como criador, né? Deus tem o direito de mandar em todas as suas criaturas. Mas nesse aspecto específico, quando Deus entra em aliança e dá para eles o mandamento de que eles precisam para poder, né, agradar a Ele, eles, ao obedecer, eles não estão fazendo nada mais do que uma resposta de amor e de gratidão por terem saído daquela escravidão. Então eles viram que era ruim e agora Deus, olha, a terra aqui manda leite e mel, tá? Agora vocês aqui simplesmente não sigam o caminho das nações, não. Não tem outros deuses como eles têm lá. E vocês viram o que os deuses deles fizeram para poder defendê-los quando eu os julguei? Nada. Eu tirei com mão forte e agora vocês são meus. Se são meus, vocês agora têm que obedecer à minha vontade. Eu quero que vocês vivam assim.
é para o meu bem-estar, não, é para o bem-estar de vocês. Tá? Então, quando Deus ordena, é exatamente porque Ele tem o direito de propriedade para poder ordenar. E quando se peca, se transgride aquilo que Deus claramente revela que é a sua vontade, o que acontece? É uma violação. Deus, então, reage decretando a justa punição para o pecado. Então, é exatamente o que já está ali no livro da lei. Olha, eu faço misericórdia a milhares daqueles, né, que me agradam, obedecem os meus mandamentos, mas também visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, lá na frente diz, escolham um caminho que vocês devem seguir. A vida ou a morte. Esse povo, infelizmente, escolheu o mau caminho. E aí, então, estão sofrendo todas as consequências, tudo aquilo que já estava prescrito lá no livro da lei. Então, a manifestação da ira de Deus é simplesmente o cumprimento daquilo que Deus já tinha determinado que iria acontecer se eles quebrassem a aliança. Deus simplesmente decreta, é agora. É agora. Então vai, os caldeus, vão lá, os babilônios, os sírios, todos lá. Punam essa cidade. Vão lá, prendam a cidade. Façam um cerco. Deus agindo por conta de quê? Da quebra da aliança. Então, Deus está em contínuo estado de ira contra o pecado. Porque o pecado é rebelião contra a sua autoridade. Ele manda e o homem diz que não vai fazer aquilo que Deus mandou. Aí é uma afronta e é um ultraje à sua soberania inviolável. Tá? Outro aspecto, a perfeição da ira divina, que o Pink afirma. Pink afirma que a ira de Deus é tão perfeita quanto sua fidelidade, poder ou misericórdia. Então, a fidelidade, o poder e a misericórdia também são qualidades de perfeição que também estão vinculadas à ira de Deus. Não há mácula ou defeito no caráter de Deus, e a indiferença ao pecado seria uma nódoa moral. É Deus ver o pecado, ver justiça e não fazer nada. Como Criador, virou bagunça? Então, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, seria uma nódoa moral se Deus fosse aquela divindade que, deísta, né, como diz, criou o cosmos, deu leis naturais, deu leis morais e fugiu para um recôndito lá e não quer mais saber da criação. Né? Então, não, a providência tem aspectos muito importantes. Aliás, tem um livro muito bom ainda sobre a providência, né, que é top, muito bom mesmo. Mas vamos aqui, prosseguir. Então, Deus, sendo infinitamente santo, não pode deixar de odiar o que é impuro e vil. Tá? Então, quando se fala que Deus tem ódio, não é sentido, né? O ódio no sentido humano, é que aquilo que é vil e impuro traz a aversão. É como o profeta Abacuque disse, tu és tão santo que tu não podes ver o mal, né, sem puni-lo. Tá? Então, isso aí é uma salvaguarda para nós e também todos os tiranos da história, todos os injustos que existiram e existem e existirão, todos eles vão passar pelo juízo de Deus. Toda a maldade que fizeram, toda a maldade que estão fazendo, toda a maldade que farão, todas elas vão ser punidas. Vão sofrer a manifestação da ira de Deus. A manifestação da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta de várias formas ao longo das Escrituras, como na maldição da lei para cada transgressão. Então tem uma correspondência bionívoca entre o pecado e a punição ao pecado. Já tem a pena descrita, é um código penal, né, que está ali. Pecado tal, tem a pena tal. Pecado tal, tem a pena tal. Então já está ali disponível. Né? Então isso aí como na maldição da lei para cada transgressão. Na instituição dos sacrifícios e nos castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra.
a expressão mais terrível da ira de Deus foi vista nos sofrimentos e morte de Cristo. Olha o ponto alto aqui da abordagem da manifestação da ira de Deus, que revelou de maneira profunda a aversão de Deus pelo pecado. Então, o pecado para Deus é algo tão grave, mas tão grave, que não teve jeito. Ele teve que desferir isso no seu próprio Filho. Todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão e a transgressão dos nossos pais e dos nossos filhos e das nossas gerações futuras que estão eleitas por Deus, por quem Jesus pagou o preço ali na cruz do Calvário. Fui calvinista agora, viu? Reformado. Né? Que nós aprendemos. Muito bom. Né? Tudo isso foi jogado sobre Jesus. Né? Sobre Jesus. E não teve jeito. Né? Não teve jeito. E a ira de Deus manifesta em Jesus foi algo que causou um pane dentro da divindade. Vocês observaram lá? Já falamos isso aqui, o paradoxo, né? O próprio Deus sentiu a ausência de Deus quando Jesus leva os nossos pecados. E Deus estava em Cristo, né? Reconciliando consigo o mundo. E ele se ofereceu pelo Espírito Eterno. Então a Trindade estava envolvida naquele sofrimento ali por causa do nosso pecado. Não é uma coisa que Deus chega, está resolvido. Não, o Filho de Deus teve que morrer para poder, nos representando, levar os nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus sentiu a ausência de Deus. Então isso é um paradoxo. É um paradoxo. Então essa é a maior manifestação da ira de Deus, foi ali na cruz do Calvário. Quando Deus desfechou ali todos os pecados dos que vieram antes, desde Adão até o último eleito da história que vai ser alcançado pelo sacrifício de Cristo, tudo foi jogado sobre Jesus ali. Foi a maior manifestação da ira de Deus, pelo que agora Deus nos salva da ira futura. Mas quem não passa por esse processo de redenção, através do sangue de Cristo, vai sofrer a ira vindoura. Tá? Necessidade de meditar na ira de Deus. Pink enfatiza que meditar na ira de Deus é essencial para que os corações dos crentes sejam devidamente impressionados com a aversão de Deus ao pecado, promovendo um verdadeiro temor de Deus e induzindo louvor fervoroso por termos sido livrados da ira futura. Então, a prontidão ou relutância em meditar na ira de Deus é um teste seguro da nossa reação à sua influência. Então, as pessoas não pensam na ira de Deus, não pensam na manifestação do juízo e da ira vindoura. Tá? Vão ser pegas de surpresa, porque isso não vai anular, rasgar a profecia, não ler a Bíblia, não vai anular aquilo que Deus falou que vai acontecer. Não tem como fugir. Tá? Então, é muito importante, há uma necessidade de se meditar e também ensinar sobre a ira de Deus. Reação dos homens à ira de Deus. Muitos cristãos professos tratam a ira de Deus como um aspecto desconfortável e preferem evitá-la. Contudo, as Escrituras são claras ao afirmar que a vingança e a cólera pertencem a Deus e que ele não tenta esconder a realidade da sua ira. A fidelidade exige que falemos tanto do inferno quanto do céu. Se você observar, Jesus falou mais do inferno do que do céu, nas suas palavras. Pois ambos são reais e partes do plano divino. E, por fim, o Pink fala alguns exemplos bíblicos da ira de Deus. Pink menciona diversos exemplos bíblicos, como o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o juízo sobre Faraó e seu exército, para ilustrar a severidade e a justiça da ira de Deus. Esses exemplos mostram que Deus manifesta seu poder e sua ira de maneira justa e inevitável contra os reprovados. Em suma, o A.W. Pink ensina que a ira de Deus é uma manifestação necessária e justa de sua santidade e perfeição.
sendo uma resposta inevitável à rebelião e ao pecado. Meditar nessa ira nos ajuda a compreender a seriedade do pecado, a cultivar um temor reverente a Deus e a agradecer pela salvação que nos livra da ira vindoura. Tá? Então, esse livro é muito bom, os atributos de Deus, e esse aspecto que eu deixei aqui para o finalzinho para nós meditarmos, nos ajuda muito a entender o que nós estamos estudando hoje. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, todas essas tragédias, né, que vêm sobre a cidade querida de Deus, que já viveu momentos áureos na época de Salomão, foi o momento mais áureo da vida do povo com a aliança, tá? Agora, tudo isso acontece e nós vamos ver que a reação desses homens em relação à vontade de Deus é exatamente porque eles não, além de quebrarem a aliança, se revoltaram contra a manifestação justa do juízo de Deus. Tá? Aí, Jeremias 34. Vamos ver aqui, Jeremias 34. A reação de Joaquim? 36. Tem Joaquim e tem o Zedequias. Joaquim e o Zedequias. Deixa eu ver aqui, 34, deixa eu ver se é qual capítulo. Dá uma olhada. Vamos ver aqui, 32, promessas. Aqui sobre Zedequias, né? Deixa eu ver se o que queimou a palavra de Deus e mandou prender o profeta, acho que é o Zedequias. Joaquim, é no 36. 36 de Joaquim. A partir do 19. 36. Jeremias 36. Gente boa, né? Não foi presa à toa. Uma frieza, né? Uhum. Aqui. Sucedeu, pois, a partir do 19. Mais à frente? Não, mas aqui o antecedente aqui. Sucedeu, pois, que no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então, a proposta de Deus era o quê? Alertar, olha, o mal vem aí. Se eles se arrependessem, Deus amenizava a situação. Mas Jeremias faz isso. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. Sabe? Aí, lá na frente, o Baruque escreve tudo mais, e lê, né, as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Aí, lá na frente, como é que o rei reage? Começa aqui. Aqui, vamos lá. Verso 14 diz: então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a dizer a Baruque: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê-os aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles.
E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas estas palavras. Então era a reação deles. Agora veja só. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Tá? E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos, antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Aziel, e Seremias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Então vocês observem bem que a reação desse rei é tão... não somente eles quebram a aliança, mas até aquilo que poderia ser livramento para eles, eles simplesmente, a reação dele é pegar aquelas profecias, joga no fogo e pronto. E ainda manda prender o Baruque, o escrivão, e o profeta que profetizou. Só não prendeu Deus porque não dava, né? Senão ia mandar lá fazer uma forma de chegar lá no trono para botar e algemar Deus. Não fala mais isso não. É mais ou menos isso. Essa afronta, que nós estudamos a ira de Deus, é esta afronta, é este tipo de assinte contra a santidade e a soberania de Deus, é que faz com que Deus desfeche sobre eles a sua ira. Nós ficamos irados, né, quando vemos uma atitude dessa. Imagine Deus. Então, eles não perdem por esperar. E assim, então, nós vamos perceber que a lição de hoje ela é muito importante, porque define para nós que temos nós, cada um de nós, um papel diante de Deus. E esse papel é mantermos fiéis à aliança de Deus, aquilo que nós conhecemos. Sabemos que a vontade revelada de Deus para nós não tem negociação. Temos que fazer aquilo que o Senhor gosta e que o Senhor quer. E o melhor de tudo é quando nós temos prazer em fazer aquilo que o Senhor gosta. Aí sim, aí muda, vai para o Salmo 1, tudo quanto fizer prosperará. Né? Deus o fará prosperar. Kol asher yaaseh yatzliah, né? Tem um refil aí. Tudo quanto fizer, tem um agente, ele fará prosperar. É Deus que fará prosperar. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então que nós sejamos pactuados, né, de fato com o nosso Deus. Temos a nova aliança com seus requisitos, com seus estatutos, com suas ordenanças, e vamos estar de posse dessa bênção e valorizar essa bênção, porque a valorização e a fidelidade à aliança é que nos faz realmente sermos bem-aventurados. É o que nós precisamos. E deixa Deus com o seu mundo. Ele que fez, ele que cuide dele. Que o Senhor nos abençoe.
מלכים ב' פרק כ"ד. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד 3 שנים, וישוב וימרוד בו. וישלח אדוני בו את גדודי חסדים, ואת גדודי ארם, ואת גדודי מואב, ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה להעבידו, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. אך על פי אדוני הייתה ביהודה, להסיר מעל פניו, בחטות מנשה ככל אשר עשה. וגם דם הנקי אשר שפך, וימלא את ירושלים דם נקי, ולא אבה אדוני לסלוח. ויתר דברי יהויקים, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת, כל אשר הייתה למלך מצרים. בן 18 שנה יהויכין במולכו, ו3 חודשים מלך בירושלים, ושם אמו נחושתה בת אלנתן מירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני, ככל אשר עשה אביו. בעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואמו, ועבדיו ושריו וסריסיו. ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל אדוני, כאשר דיבר אדוני. והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אילי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. ואת כל אנשי החיל 7,000, והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושה מלחמה. ויביאם מלך בבל גולה בבלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ו11 שנה מלך בירושלים. ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים. כי על אף אדוני הייתה בירושלים וביהודה, עד השליחו אותם מעל פניו. וימרוד צדקיהו במלך בבל.